A seleção brasileira feminina disputa a Copa do Mundo, que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. As 23 convocadas vão tentar trazer pra gente uma taça inédita. E o GER entra em campo para falar de futebol feminino. Em pleno 2023, tem gente que ainda discute se futebol é coisa de mulher. Aqui no Geração vamos contar a história desse esporte que encanta mulheres e homens no nosso país. Não adianta cobrar conquistas da seleção feminina brasileira hoje, a gente não teve investimento nas últimas décadas. Você vai conhecer histórias de atletas que estão brilhando nos times mineiros e lutam para deixar um legado no futebol feminino aqui do estado. Eu quero inspirar pessoas, inspirar meninas, inspirar, até os meninos mesmo a serem pessoas melhores. O primeiro momento da gente era o acesso, agora a gente já luta por outra coisa. Além de colocar o nome do clube que a gente vai colocar mais uma vez, né, em Minas Gerais, sendo campeã, a gente coloca o nome do estado. O esporte como negócio, o que falta para a modalidade atrair mais clubes, imprensa e patrocinadores, como acontece no masculino? Hoje eu diria que os clubes, da Série A, a grande maioria deles estão melhor estruturados, tem orçamento próprio para o futebol feminino, mas a verdade é que o futebol feminino ainda é encarado como um custo. Os desafios, as vitórias e a garra do futebol feminino estão aqui no Geração. A partida está só começando. O futebol feminino vem conquistando espaço no país do futebol. É irônico, né? Enquanto o esporte masculino é consolidado e motivo de orgulho nacional, o feminino é resultado de muita luta de mulheres que desafiaram a sociedade para poder jogar bola. Em 1941, um decreto do então presidente Getúlio Vargas proibiu as mulheres de jogarem. É inacreditável, mas é sério, elas ficaram fora dos campos por 40 anos. Chama o VAR para ver essa história de perto. O futebol feminino no Brasil foi proibido em 1941 pelo presidente Getúlio Vargas. A descriminalização só começou quase 40 anos depois, em 1979. Em 1983 foi fundada a primeira liga feminina no Brasil, a Liga de Futebol Feminino. 3 anos depois, a Confederação Brasileira de Futebol oficializou a criação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Em 91, a primeira Copa do Mundo Feminina na China, organizada pela Federação Internacional de Futebol. E em 1996, o Comitê Olímpico Internacional realizou em Atlanta os primeiros Jogos Olímpicos, com a participação de mulheres no futebol. Mas as mulheres não aceitaram essa proibição de boas, não. Muitas formaram times clandestinos. Foi o que contou pra gente a Renata Lemos, historiadora que participa do grupo de estudos sobre futebol da UFMG. Primeiro a gente precisa entender que não é que as mulheres não praticavam o futebol, porque não é porque existe uma legislação proibindo a prática de algum ato que ele não acontece. Então a gente tinha sim subversões, e algumas subversões até que vão ser famosas, né? O caso do Araguari, que é um clube aqui de Minas Gerais, que vai vestir a camisa do Atlético do América, fazer um futebol espetáculo. Sim, elas vão ser também colocadas em outros campos, como circos, né? Atrações circenses e tudo mais, como uma coisa exótica, era uma atração exótica. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Hoje a realidade das meninas é diferente, mas ainda é batalha em cima de batalha. A Luaninha joga desde os 6 anos de idade e está no time profissional do Cruzeiro. Para chegar até aqui foi um longo caminho e é preciso provar ainda que mulher gosta e pode jogar futebol. Meu irmão adorava brincar na rua, né? E aí eu comecei a brincar com ele. Às vezes eles falavam assim, não, é menina, não vai brincar. E meu irmão falava assim, ela vai brincar sim, porque ele sabia que eu queria e que eu gostava, e que eu sabia também algumas coisas. Lógico que eu tinha 6 anos de idade, era bem pouco. Eu comecei a fazer ginástica. Minha mãe falou assim, não, você se dá muito bem na ginástica, e eu gostava mesmo, só que o futebol era minha paixão, eu queria era estar na rua brincando.
Mãe, eu gosto de futebol. Ela falou assim, ó, pra começar na escolinha, meu irmão ia começar. Ou pagava a escolinha de futebol ou pagava a escola de ginástica. Ela falou assim, você pode escolher. Você vai escolher entre o futebol ou a ginástica. Eu quero o futebol. E aí que começou esse gosto. Comecei a jogar com os meninos, o que foi uma parte boa pra mim. A gente foi conhecer o estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba, e meu pai foi junto comigo. Aí meu pai falou assim, a gente foi no CT deles e tudo. É isso que você quer pra você? Eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. E aí, a partir daí, eu falei, é isso que eu vou trabalhar pra ser. Quero ser profissionalmente uma jogadora de futebol. Ele falou assim, hoje o futebol feminino não tem apoio. Você vai precisar correr atrás. Foram 5 peneiras para eu conseguir firmar no Santos. E aí, quando eu firmei, quando foi, tipo, verídico que eu estava na base do Santos, eles falaram assim, ó, só não tem alojamento. Vocês vão ter que se virar para moradia. Todo mês eles tiravam R$600 para me dar para morar em uma casa com 8 meninas e um quarto só. Hoje o futebol ainda é masculino, ainda é uma área masculina. A gente ainda tem que provar todos os dias que mulher pode sim jogar futebol. Em janeiro eu fui para Portugal, eu consegui um empresário de lá. Fiquei 1 ano lá e foi quando o Cruzeiro, eu conheço o Felipe já da base do Santos e ele falou assim, olha, eu quero muito você aqui. Eu falei assim, eu quero inspirar pessoas, inspirar meninas, inspirar, tipo, até os meninos mesmo a serem pessoas melhores, a serem pessoas que olhem o futebol feminino de forma diferente, que olhem o mundo de forma diferente, que olhem assim, a gente não precisa ser melhor que elas, a gente só precisa entender, a gente só precisa acolher, porque muitas vezes os homens, eles se sentem magoados, tipo, por ver um futebol feminino bom, às vezes não vê o masculino, e aí quer criticar, quer achar uma crítica. Não é, se aquele ali tá bom e esse aqui tá bom também, todo mundo ganha. Da proibição à obrigação. Desde 2019, a CBF obrigou todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro a terem uma equipe feminina adulta e uma de base, para disputarem pelo menos um campeonato oficial. A medida seguiu a orientação da Conmebol, que já adotava a mesma regra para clubes participantes da Libertadores e Sul-Americana. A ideia foi dar mais visibilidade para o futebol feminino. Alguns clubes montaram os times só para cumprir tabela, mas de qualquer forma, a regra ajudou a consolidar as mulheres em várias frentes do futebol. Em 2019, quando foi instituída e em traças a obrigação dos clubes terem uma equipe profissional feminina, para cá, a gente observa departamentos femininos exclusivos nos clubes, coisa que não existia, era sempre uma estrutura subordinada dentro do departamento de futebol masculino. Então isso já é uma evolução, a gente tem visto cada vez mais mulheres fazendo os cursos de gestão, por exemplo, da CBF, eu tenho a oportunidade de dar aula em alguns desses cursos e o número de mulheres cada vez maior. Hoje eu diria que os clubes da Série A, a grande maioria deles estão melhor estruturados, tem orçamento próprio para o futebol feminino, mas a verdade é que o futebol feminino ainda é encarado como um custo. Não vejo ainda um projeto muito claro que enxergue o futebol feminino como uma premissa institucional, que vai trazer outros valores. Então você tem casos específicos como a Ferroviária, o próprio Santos, Corinthians, que tem realmente uma identidade muito forte com o futebol feminino, o Palmeiras Internacional, que investiram muito recentemente, talvez até puxados por esse destaque recente, mas ainda é muito incipiente. A gente não vê um projeto institucional muito forte, que realmente tem o feminino para além dessa obrigação estatutária ou regulamentar que a CBF impôs. Em 4 anos de bola rolando, tem muito lance novo. Nas competições nacionais, que nem existiam, já são 64 equipes na disputa. A gente já tem aí alguns anos, desde a obrigatoriedade, algumas coisas já mudaram.
Já mudaram em questão de investimento, já mudaram em questão de relação com torcida, já mudaram em relação a tratamento da própria comunicação dos clubes com as equipes femininas, enfim. A gente tem tido um pouco mais de cuidado. E as federações e a Confederação Brasileira, né, a CBF, também tem montado calendários cada vez mais recheados, não só para as equipes profissionais, mas para as equipes de base que também foram sendo formadas ao longo desses anos. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? No próximo bloco, a garra de uma jogadora experiente e os desafios de investimento e visibilidade no esporte. O segundo tempo vem aí, é rapidinho. Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer, driblando as dificuldades, deixando pra trás. Gera de volta, agora trazendo a história da Bruna. Assim como várias outras jogadoras, ela veio de uma família simples e batalhou demais para conquistar seu lugar. Antes a gente era futebol, era diversão, né? Começou a ser trabalho depois que eu vi meus primeiros R$70 na conta. Aí a passagem era 4 passagens, né? Era ticket. A gente ganhava ticket de ônibus. Aí ou você andava um tempo maior para poder comer um cachorro quente e ter o ticket, ou você gastava de cansaço mesmo, você gastava os 4, mas normalmente era R$70 e 4 vales de transporte. A gente é muita coisa, né? De questão de alimentação, nossa senhora, agora você me pegou. Bruna é otimista, enxerga um futuro cada vez mais promissor para as mulheres, com pagamentos por jogos, melhores salários, e ela manda um recado para a nova geração que vem aí. A gente começou numa luta de jogar em favelas, que grandes jogadores passam por isso, tem que passar, sentir a várzea, para depois você ter um resultado bom dentro do campo, no nível profissional. Você pegar o que você aprendeu no passado, em questão de ser mais aguerrido, de não ter as coisas que a gente tem hoje. Tipo, quando a gente jogava na várzea, a gente ajudava com muitas coisas. Hoje a gente entra no campo e já tem tudo para ali pra gente fazer a melhor performance, né? De nutrição, de marketing, de tudo. A gente tem uma coisa que a gente não tinha no passado. A gente costuma dizer que nem bicho a gente tinha. Se a gente briga por um bicho é porque o clube já te enxerga de outra forma. A gente ainda não vai sonhar com salários absurdos. Não pode falar, eu tenho que ganhar mais que Neymar, não. Tem que ganhar o meu salário. A gente teve... O primeiro momento da gente era o acesso. Agora a gente já luta por outra coisa. Além de colocar o nome do clube que a gente vai colocar mais uma vez, né, em Minas Gerais, sendo campeã, a gente coloca o nome do estado. Então, a gente vai buscar a vitória e os jogos ser campeão para isso. Você perguntando sobre o que a gente leva do passado e que a gente quer deixar e mostrar para as meninas de hoje, é que foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muita luta. Tá tudo feito para elas. Hoje, jogando Mundial, jogando Copa do Brasil, jogando Mineiro, jogando Brasileiro. Para elas desfrutarem desse momento mesmo. Porque teve muita gente lá atrás que lutou para deixar da forma que está hoje para elas. Para o esporte crescer mais no Brasil, a gente esbarra em um desafio cultural e que começa dentro de casa. Falta apoio das famílias. Situação que passa pelas arquibancadas, com pouco suporte das torcidas e de uma parcela da sociedade que ainda enxerga o futebol como esporte para homens. Mudar uma cultura leva tempo. O futebol de mulheres ele é atrapalhado, né, por uma questão cultural, de uma misoginia cultural.
Então, se a gente olha crianças, quem é que recebe a bola para o incentivo a ser jogador de futebol? É o menino, né? A menina continua recebendo brinquedos de cuidado, de tarefas domésticas. Socialmente, a gente ainda vê essas atletas sofrendo com uma série de preconceitos, subjugando sexualidade, subjugando a qualidade e a eficiência dela, corporal, dentro de campo. A gente não vê incentivo social, familiar, escolar, para desenvolver novos atletas. Por isso a gente ainda vê o mesmo argumento que a gente via lá da época da proibição, nos anos 40, a gente ainda vê esse mesmo discurso sendo reproduzido, né? De que mulher serve para cuidar do lar, que mulher serve para reproduzir. Não é isso. O futebol é visto como um esporte viril e, por isso, muito masculino. E as mulheres ficam ali ainda à margem da prática, do torcer. É preciso vencer também a falta de visibilidade. Olha a Copa do Mundo de Futebol Feminino, por exemplo. São 32 seleções. O Brasil está no grupo F, estreia contra o Panamá. Mas ao contrário do que acontece nas competições masculinas, não tem feriado dia de jogo da seleção. A gente fica até na dúvida de onde acompanhar a competição. Qual é o interesse da mídia em relação a esse produto, né, que se vende, futebol de mulheres, campeonato brasileiro feminino? A gente tem um interesse midiático ainda baixo, muito regionalizado, muito concentrado em eixos específicos e, consequentemente, os investimentos por parte dos clubes e por parte das empresas também vão ficando restritos a alguns lugares, algumas regiões. Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer, driblando as dificuldades, deixando pra trás, com orgulho é jogadora e ama o que faz. Qual é? Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé, se você pensa que é fácil. A imprensa, as emissoras que enxergarem essa projeção para o futuro, ainda é uma questão de nicho, não tem como a gente ignorar isso, mas tratar esse nicho com o carinho que ele merece, com certeza vai ter benefício lá na frente. Essa falta de visibilidade influencia na popularidade do esporte, que impacta em questões mais amplas, como patrocínio. O time só é viável como negócio se conseguir se sustentar financeiramente. E quanto mais famosa a marca, maior a chance de atrair dinheiro. Algumas marcas, elas querem patrocinar o futebol feminino. O patrocínio para o masculino, ele já atingiu uma certa saturação, tem um público muito definido e é muito caro. Elas estão buscando o futebol feminino, aí sim, para patrocinar com propósito. Não simplesmente com o foco de retorno, de visibilidade, mas um patrocínio com propósito que vá trazer junto com a aplicação do recurso uma transformação social. A gente olha para fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, um movimento muito grande de aumento de investimento, orçamentos maiores, transações envolvendo jogadoras que até pouco tempo atrás não aconteciam, com volumes realmente interessantes. A gente vê um movimento dos atores ali, que estão no entorno do futebol, como por exemplo agentes, que estão se especializando em atletas do futebol feminino. O feminino tira dinheiro do masculino. Não, é uma modalidade adicional que acrescenta, agrega valor para a marca como um todo. E ela tem o recurso próprio dela. Óbvio que isso é uma transição, não vai acontecer da noite para o dia com todos os clubes. Mas o caminho da sustentabilidade financeira, nesse caso, que vai trazer recursos para a modalidade como um todo, eu penso que é um caminho realmente duradouro. Especialistas e atletas concordam num ponto crucial. Tem que investir no futebol feminino desde a infância. Formar times de base, estimular o esporte nas aulas de educação física, para só depois cobrar resultados das profissionais. Não adianta cobrar conquistas da seleção feminina brasileira hoje se a gente não teve investimento nas últimas décadas. E se a gente não investir agora, a gente vai continuar sem poder cobrar, sem conseguir cobrar conquistas que desejamos, almejamos mais para frente. Então precisa se trabalhar o hoje pensando no futuro. Se a categoria de base hoje ela inicia, por exemplo, no sub-15, sub-17 feminino.
Agora o masculino, ele já inicia um sub-7 no futsal. E aí no campo já é sub-11. E a sub-15 feminina vai começar agora, em 2023. Então demorou para acontecer. É um atraso, mas só que pelo menos está acontecendo. A gente vê que está tendo a mudança, vê que eles estão querendo fazer. Lógico que para ter uma categoria de base feminina, precisa ter meninas para jogarem. Começar os clubes a investirem, a falar assim, não, eu vou ter uma categoria de base, não só por ganhar campeonato, mas por investir nas meninas. Por quererem que os fundamentos delas melhores para que lá na frente, as que estão na seleção hoje, possam ganhar uma Copa do Mundo. Na ginga, catimba, encanta, por ser mulher, dona da bola, não enrola na roda, entra de sola, seja de bola ou de samba, faz o que quer. Quem é? Que toca, provoca, dá de mané, assim como Mesmo com parte da sociedade na retranca e muito jogo truncado, o futebol feminino tenta virar essa partida. Temos a melhor jogadora do mundo, uma seleção de atletas que vai se profissionalizando a cada dia e uma torcida em formação. Cabe a todos nós valorizar e incentivar o trabalho dessas mulheres maravilhosas. Vai que é tua, seleção feminina! Nós aqui estamos na torcida. Até a próxima, gente. Tchau. pra você, mané, joga a bola no meu pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Joga a bola no meu pé. Joga a bola